abençoe, irmãos e irmãs jovens. Estamos aqui para mais um programa do Jovens Destemidos, né? A qual Deus tem a cada dia nos abençoado neste programa. E que de alguma forma possa abençoar você no seu lar também. Para darmos início a este programa, gostaria de ler Gênesis com os irmãos, né? Nós iremos ler várias escrituras aqui durante o programa. Iremos começar em Gênesis, uma escritura muito conhecida. Capítulo 1, né? A parte do verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Também vamos continuar aqui no versículo 26, diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai, enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. A gente que já conhece a Bíblia, a gente sabe sobre as coisas que aconteceram, né? A criação é uma história muito conhecida, já como Deus criou o mundo, Deus criou as coisas, estabeleceu o seu Éden, colocou o seu homem, a sua mulher ali dentro, o seu casal. E o Éden, né, era a perfeição de Deus. As coisas perfeitas de Deus estavam ali no Éden. O profeta Mombrana pregou uma mensagem. Ele disse que Deus demorou 6.000 anos para construir o Éden de Deus. E após 6.000 anos, ele descansou. Nesse tempo que o profeta Mombrana pregou na mensagem intitulada O Éden Satânico, ele disse que nesse tempo que Deus foi tirar um descanso, né, Satanás aproveitou dessa oportunidade e enganou a mulher, esposa de Adão, Eva. Enganou ela com os conhecimentos, querendo mostrar uma forma melhor de ver as coisas, querendo mostrar uma forma melhor de mudar as coisas de Deus que tinha mostrado ali. Deus disse: comei de todas as árvores que está no Éden, menos a árvore do meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente sorrateiramente chega até Eva e começa a mostrar uma nova visão daquilo que Deus tinha falado, um novo modelo do que Deus tinha falado sobre aquilo, né? E Eva, ela foi tentada a conhecer esse outro lado. Eva quis conhecer esse outro lado, né? Também gostaria de ler com os irmãos em Isaías. Nós vamos ler em Isaías, capítulo 14. Versículo 12 ao 16. Diz assim: Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 16. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como fostes cortado por terra, tu delimitava as nações. Então, observa aqui que Isaías está dizendo aqui. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E vamos ler também aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2.
Diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, no seu dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora de sorte se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, nós estamos começando aqui em Gênesis, mostrando a criação do Éden de Deus, né? E logo vem a destruição do Éden de Deus através de um engano, através da serpente. E este homem, Satanás, ele começa a trabalhar, a construir o seu Éden. Então observe, o profeta Mombrana pregou essa mensagem, ele disse que o Éden de Deus foi criado em 6.000 anos. O Éden satânico também é criado em 6.000 anos. Durante 6.000 anos ele passa a construir o seu Éden da sua maneira, do seu jeito, da sua forma, né? Com as suas ideias, com os seus princípios, com os seus enganos. E o profeta Mombrana, ele disse que Satanás ele não mudou muita coisa do que Deus já tinha falado. Porque Satanás não consegue construir nada. Ele só perverte as coisas, né? Então, aos jovens também que estarão aí, creio que seria muito bom se lessem essa mensagem. Ele diz bem assim, a partir do parágrafo 63 da mensagem, o Éden satânico. Agora, encontramos que por este programa evangélico de conhecimento, melhor educação, maiores éticas, civilizações e assim sucessivamente, tem embrulhado as pessoas que desejam servir a Deus e que creem em suas mentiras. Eva não queria fazer isto, porém ele mostrou como havia mais sabedoria nisso. Vocês veem, parágrafo 71. Venha Satanás aqui fora num disfarce. Ele está tratando de dizer, não é assim, você. Vem Satanás diz, não é assim para isto. Isso foi para algum outro tempo. Isso nem mesmo significa isso. Cada semente deve produzir o seu gênero. É assim que Deus estabeleceu o seu Éden. Isto é certo? Então Satanás ele traz nesse Éden dele uma nova construção da palavra de Deus. Ou melhor, uma desconstrução do que Deus está dizendo. Quando nós lemos ali em Gênesis, Deus diz assim, que o homem fosse criado à sua imagem e semelhança, criou uma mulher e colocou ela no seu posto de dever, criou os animais, colocaram no seu posto de dever, criou as árvores, criou os animais, criou as vidas marítimas, os pássaros, criou cada um na sua devida posição e estabeleceu daquela forma. Mas Satanás, por um conhecimento maior, uma inteligência maior, querendo parecer maior do que Deus, ele consegue destruir todas essas coisas. E exatamente na era que nós estamos vivendo, é uma das eras mais científicas que existe sobre a Terra. E as pessoas sempre estão buscando por conhecimentos. As pessoas sempre estão buscando por serem melhores, serem mais inteligentes, serem mais conhecidas das coisas, serem mais entendidas das coisas, né? Um desafiando o outro no que pode fazer, no que não pode fazer, aonde ele tem a capacidade de chegar, aonde ele não pode ir, o que ele deve fazer. Eles criaram esse meio de convivência para mostrar que são inteligentes. Olha o que o profeta diz aqui. Agora, nós entendamos que não havia morte no Éden. Nesse Éden, ao produzir morte no novo Éden, não havia coisa senão santidade, pureza e vida eterna. Então Deus estabeleceu o Éden dele de uma forma santa. Ele estabeleceu as coisas ali de uma forma para que seguisse aquele padrão, e Satanás vem e destrói. Aí o profeta diz no versículo, parágrafo 75.
Agora, por incredulidade, toda a palavra de Deus tem trazido a semente da impiedade do Éden de Satanás. Estamos agora entrando onde Satanás está tomando o seu trono como anticristo no Éden desta terra, um Éden de pecado, religião pervertida. Ele não começou na base de eu sou Satanás, eu sou pecado, religião pervertida. Ele não começou nessa base. Eu sou um grande anjo. Não, nada disso. Mas sobre a base, observe o que o profeta diz aqui, ó. Ele começou sobre a base da perversão da palavra de Deus. E agora, nesta grande era enganosa, pronto para tomar o seu trono por meio do seu povo, ele mesmo tem construído um Éden intelectual, educado, científico, correto? Pregadores científicos, igrejas científicas, teologia científica, tudo científico. Tudo está sobre a base do conhecimento. A igreja completa está edificada sobre o conhecimento, não está sobre a fé. As pessoas, elas não conseguem mais ter fé para fazer as coisas aí fora. Se você não for uma pessoa inteligente, é bom você estudar, é bom você buscar um conhecimento, mas isso não deve ser a coisa principal para entender as coisas de Deus. Porque Deus você não consegue entender pelo seu conhecimento. Deus você não consegue entender pela sua intelectualidade, pelo quanto você leu, pelo quanto você meditou. Isso são bases que a gente já sabe. Você não consegue conhecer a Deus por isso. Para você conhecer a Deus, você precisa de uma revelação de quem realmente é Deus. E Satanás ele vem de formas sorrateiras e começa a perverter as coisas que Deus tem construído. Deus estabelece um homem. Satanás vem e tira a masculinidade daquele homem. Deus estabelece uma mulher, Satanás vem e tira a feminilidade daquela mulher. E eles começam a se inverter, eles começam a se misturar, eles já não sabem mais quem são, aonde estão ou o que estão fazendo, pervertendo a posição de cada um. Ele não precisa fazer muita coisa. Observe que ele tem montado o Éden dele para ser adorado. Essa é a intenção de Satanás. A intenção dele é buscar a adoração para ele, tirar a adoração de Deus e ser adorado. Nós lemos aqui, né, em Tessalonicenses, dizendo, né, a partir do versículo 4 diz bem assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Está falando de um homem do pecado, né? Então Satanás ele vem para a terra buscando ter adoração para ele. Ele tem trabalhado dia e noite buscando tomar a adoração do povo para ele. Ele quer ser adorado, ele quer ser desejado. Ele quer ter o companheirismo com as pessoas. Ele quer ter o companheirismo com as famílias, com os jovens, com os velhos. Ele quer ter esse companheirismo assim como Deus tem com seus filhos. Então ele começa de forma sorrateiras a personalizar o Evangelho, a personalizar a mensagem, a Bíblia, os conhecimentos de Deus, você querendo entender Deus melhor do que Deus. Então ele não chega e muda a coisa na sua frente e diz, a partir de hoje é assim, não. Ele vai mudando as coisas degradativamente, né? Nos nossos dias, ele tem tentado ter companheirismo com as pessoas. Até um fato interessante uma vez, você pode notar que quando nós éramos nossos avós contam histórias, nossas pessoas mais antigas contam histórias, que havia assombrações, que eles tinham contato com assombrações nas fazendas, nos locais, né? E aquilo era verdade, que Satanás ele vinha de uma forma para tentar ter companheirismo com a pessoa, mas quando a pessoa por si olhava para ele, assustava. Porque Deus às vezes aparecia aos seus discípulos, anjos aparecem aos profetas, tinha companheirismo com eles ali. Satanás também deseja ter isso com o povo. Então ele começa a mudar as suas táticas, ele começa a mudar os seus meios de ataque, ele começa a mudar a sua forma de ataque. Ele começa a entrar nos lares, ele começa a entrar nas casas, ele começa a entrar no meio dos jovens, das pessoas, sem as pessoas perceberem. E ele consegue fazer aquilo que parece estar certo aos seus olhos, parece estar adorando a Deus aos seus olhos, mas está adorando a Satanás.
Então, é um tempo em que você deve se manter vigiante, é um tempo que você deve se manter orando, jejuando. Você não consegue vencer, irmãos, as lutas do dia a dia, você não consegue vencer as provas do dia a dia só com suas forças próprias. Jovens, você não consegue vencer o mundo com suas forças próprias. Isso requer um sacrifício além do que você pode imaginar. Requer um jejum, requer uma oração, requer um tempo seu com Deus. A era em que vivemos, as pessoas consideram loucas as pessoas sãs. Se você não segue o patamar do mundo, você é uma pessoa doida. Uma moça que não veste uma roupa curta, uma roupa indecente, uma roupa que chama a atenção dos homens, ela é considerada doida porque, meu Deus, como você consegue suportar isso em calor em que vivemos, né? Na estação que estamos aqui, é muito quente, muito ruim. Como é que você consegue suportar isso? Eles começam a mudar os princípios de conhecimento das pessoas, começam a tentar ingerir ideias satânicas dentro da mente das pessoas. E um dos meios que mais Satanás consegue entrar e tentar mudar através dos meios de comunicação, através do conhecimento do bem e do mal. O que você tem na tua mão, o que você tem no teu lar, um computador, um celular, uma televisão, alguns tipos, aquilo são armas satânicas estabelecidas ali. Então ele vem tentando ter companheirismo com as pessoas, ele vem trabalhando para ter esse companheirismo com as pessoas, ele quer mudar o seu Éden, ele quer reconstruir o seu Éden, tem tido êxito em construir o seu Éden. Porque quando você pega a condição que o mundo está, a condição que as pessoas estão, a condição que uma mulher está, uma mulher, ela tem perdido o seu valor, ela tem perdido a sua postura, ela tem perdido o seu caráter, ela tem perdido a sua forma de ser. E homens também têm perdido isso também. Homens, você não consegue encontrar homens de caráter mais no mundo. Você não consegue encontrar homens fiéis a Deus no mundo. Eles só querem ter os seus êxitos na terra, eles querem estar bem na terra, eles querem estar prósperos na terra. Então Satanás começa a ingerir ideias e pensamentos e criar o seu povo, e criar a sua religião, e começa a destruir os pensamentos e princípios que Deus tem colocado para as pessoas e começa a reconstruí-los de formas satânicas. Ele pega um jovem, ele desconstrói aquele jovem através de ideias. Você tem os seus amigos, você tem os seus parentes que às vezes não são cristãos, você tem pessoas próximas a você que talvez não são cristãos. Satanás começa a tomar aquelas pessoas e começa a te colocar ideias. Olha, eu acho que se você fizer tal coisa, eu acho que se você mudar tal palavreado, você mudar a sua forma de ver, você mudar a sua forma de seus pais tratarem você, você começa a ter mais êxito conosco. E Satanás vai ingerindo ideias satânicas naquela pessoa, ingerindo. Ele começa a desconstruir o que Deus tem colocado na vida dele. E Satanás começa a construir nele suas ideias e os seus valores. Por isso que quando a Bíblia diz jejuai e orai, não é para você ter compaixão deste corpo, desta carne aqui. Você tem que se alimentar, você tem que se cuidar, mas você tem que clamar por misericórdia a Deus, porque o tempo que nós estamos vivendo não é tempo de você dar valor mais aos bens materiais do que a Deus. Satanás, ele não está brincando como as pessoas acham que ele está parado, está aí brincando de alguma coisa. O que ele tem coisa é quer destruir o povo, quer destruir o que Deus criou. E tem tido êxito. Há poucas pessoas no mundo que estão tendo que lutar contra essas coisas. Ele chega a um homem, ele começa a desconstruir aquele homem. Ele começa a ingerir ideias satânicas nele, de que talvez ele não tenha nascido um homem, de que talvez aquilo não era o que era para ter nascido, a forma dele ter nascido, o jeito dele ter nascido. Ele desconstrói a sua imagem, desconstrói o seu caráter, desconstrói a sua forma, desconstrói o seu pensamento, desconstrói o que Deus colocou nele e começa a construir nele um tipo satânico de vivência nesse Éden satânico. E as pessoas começam a criar leis, e elas começam a criar um senso comum
em relação àquilo, elas começam a criar um pensamento comum em relação àquilo e dizer, não, bem, se é o jeito que ela deseja, se é o jeito que ela quer viver, se ela se sente bem dessa forma, então vamos apoiar ela nessa forma. E começa a tomar conta de uma sociedade, a tomar conta de um lar, a tomar conta de uma família. Eles chegam numa mulher e desconstrói e diz, a partir de hoje você não é mais mulher, você tem que ser um homem. E a mulher vai lá e desconstrói aquela forma dela ser, aquela forma de feminina que Deus colocou nela, as virtudes que Deus colocou nela, de ser uma mãe, de ser uma boa esposa, de ter um lar, de estar ali para cuidar dos seus filhos, da sua família. Satanás começa a destruir aqueles pensamentos dela. Olha, que se você for ser mãe, o seu corpo vai ser destruído. Se você for ser mãe, você vai padecer por dores. Se você for ser mãe, você vai padecer vai se privar de coisas que poderia estar fazendo agora. E começa a gerir ideias nela, a ponto que ela não deseja mais ser mãe, não deseja mais nem ser mulher. E ele começa a colocar aquelas ideias dele dentro de um lar, dentro de uma sociedade. Hoje não se precisa casar mais com uma moça, não precisa mais respeitar uma moça para você ter um bom casamento segundo as leis do mundo. Hoje você convive com uma moça mesmo não sendo sua esposa. Você convive com um moço mesmo não sendo seu esposo. Os princípios estão destruídos, os caráteres estão destruídos, as vergonhas estão caídas. Tudo por causa do conhecimento, querendo conhecer Deus melhor, sem ter a revelação da palavra. Olha o que o profeta diz aqui no parágrafo 88, ele diz, então se Eva desejou o conhecimento, era pecado. Observe o que o profeta vai falar. E quando nós desejamos conhecimento, fazê-lo é pecado. É uma declaração forte, porém é verdade. O desejo pelo conhecimento, entendimento, a coisa disto é que hoje em dia não tratamos de estabelecer a palavra de Deus no coração das pessoas. Elas desejam sempre ter conhecimentos, e as coisas de Deus têm se tornado rudes, têm se tornado esquisitas. Estamos tratando de estabelecer a nós mesmos. Olha o que o profeta está falando aqui. As igrejas estão tratando de estabelecer a doutrina da igreja no coração das pessoas. Estamos ordenados a estabelecer a palavra de Deus. Paulo disse, não fui a vós com palavras persuasivas de homem, para que vossa fé esteja fundada em Deus. Então Satanás, ele está tirando esse princípio da palavra fundada de Deus nas pessoas para ideias de homens nas mentes das pessoas. Então, olha o que o profeta diz aqui, retornando. E quando nós desejamos conhecimentos, desejas um PhD, um D, LLD, fazê-lo é pecado. É uma declaração muito forte, porém é verdade. O desejo pelo conhecimento, a coisa disso é que hoje nós não tratamos de estabelecer a palavra de Deus. Então a pessoa sempre quer conhecer, quer conhecimento, quer entendimento, quer isso, quer aquilo outro. Irmãos, a maneira que nós vivemos hoje não é por culpa de Deus. A maneira que o mundo está hoje, e nós olhamos para as nações e tem grandes armamentos, e tem grandes equipamentos de guerras, e tem coisas que matam, coisas que destroem a terra, destrói o espaço, a camada de ozônio, destrói as árvores, destrói o mundo. Tudo isso são coisas que os homens, por conhecimento, têm criado. A grande catástrofe hoje, porque você chega e destrói uma parte do rio, muda o leito do rio, muda a trajetória daquele rio, destrói as árvores que sustentam quando vem chuvas fortes, e colocam construções, e colocam edifícios, e colocam as coisas.
O homem por si só está causando sua própria destruição. O que foi? Então o homem está causando sua própria destruição. Olha o que o profeta diz aqui. Ambos, a partir do 102 ele diz assim. Então Satanás conseguiu com que Eva atendesse a seu evangelho de teologias. O evangelho de conhecimento, escola mais alta, maior ensino, maiores éticas, melhor civilização, melhor educação e assim sucessivamente. Então, quando ele conseguiu com que ela detivesse, ele escutasse um minuto a seu arrazoamento, o qual encomendamos a desejar. Quando ele conseguiu fazer com que ela se atentasse a isso, agora veja aqui, a igreja é isso, tem sido estabelecido por tanto tempo. Somos uma das igrejas mais antigas no país, né? A mim não importa o que seja, vem, está contra a palavra de Deus, está contra ela, este é teu inimigo. Qualquer coisa que esteja pela palavra é teu irmão e parte de você. Então Satanás ele conseguiu, através do seu conhecimento melhor do que Deus para Eva, conseguiu ingerir nelas todo o seu intelecto e teologia humana que ele tinha. Satânica, perdão, que ele tinha para Eva. E Eva desejou ter este conhecimento. Olha aqui, eles têm feito o mesmo em cada era. Depois disso, sempre tomando o lado intelectual. E agora tem construído um reino de conhecimento de Satanás. Sua semente que ele havia plantado lá no Éden e tem tomado o mundo para ser um Éden de morte. Deus cria um Éden para trazer vida. Deus cria um Éden bom ao homem. Deus cria um Éden pacífico, um Éden que dá conforto ao homem. Que ele, ao entardecer, Adão tinha companheirismo com Deus. Adão podia conversar com Deus, ter o seu momento com Deus. Adão e Eva viviam bens. E depois que Satanás vem, ele começa a construir o seu Éden de morte. A sua semente começou matando. Ele começa a destruir as coisas de Deus. E destrói uma coisa, destrói outra. O homem, ele constrói as coisas para ele mesmo se destruir. Por si só o homem se destrói. Então, observe isso, né? Quando nós vamos para o Apocalipse, capítulo 3, nós vamos em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14 diz assim, fala sobre a era de Laodiceia. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto: a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Assim, porque és morno, e não és frio, e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido. Qual é a era em que o povo mais busca ter valores? Qual é a era que o que domina mais e te coloca uma posição elevada em valores? É os nossos dias em que vivemos. Hoje o ouro, as coisas, a moeda, o dinheiro fala mais alto do que Deus.
As pessoas buscam gananciosamente ter sempre dinheiro, acumular dinheiro, acumular dinheiro, acumular dinheiro. E elas acham que isso já é o suficiente para as coisas. Como sou rico e estou enriquecido, as pessoas buscando enriquecimento, querem ser ricos, querem estar bem. Irmãos, você tem que buscar algo bom para a sua família, para o teu lar. Mas isso no momento que se torna uma coisa principal, e isso não dá tempo para você ter mais as coisas de Deus, há algo errado nessas coisas. Porque Deus também prometeu a prosperidade, mas Ele diz, primeiro buscai o reino de Deus. As pessoas elas estão invertendo esses princípios aí fora. Querem se enriquecer e deixar Deus de lado. E de nada tenho falta, e não sabes que era um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Então o profeta ele diz, a que nível o Éden de Satanás tem chegado? A que ponto o Éden de Satanás tem chegado? Ele não chega no homem e fala assim, hoje eu sou Satanás e você está destruído. Não, ele vai começar a desconstruir. O tema de hoje é desconstruas e os reconstruas. Primeiro eu destruo o seu princípio, eu destruo o teu lar, eu destruo a tua família, os teus conceitos, as tuas ideias, destruo as mentes das crianças, destruo as mentes dos jovens, destruo as mentes dos velhos. Os velhos foram feitos para dar conselhos e estão sempre piores do que jovens. E os jovens foram feitos para serem fortes, estão a cada dia mais fracos. Então ele começa a destruir o que Deus coloca nas pessoas. Ele começa a destruir o conhecimento através de Deus. Ele começa a destruir os princípios de mandamentos. Os filhos não conseguem mais respeitar pais. Os filhos já não honram mais seus pais. Os filhos já não amam mais seus pais. Então ele começa a destruir o lar. Ele começa a destruir a casa. Ele começa a destruir a sua esposa. Ele começa a destruir os seus filhos. Ele começa a destruir o marido. Porque ele vai ingerindo ideias, pensamentos, colocam pessoas ao seu lado que te faz ver um mundo diferente, ver uma ideia diferente, ver um jeito diferente. Olha, eu acho que você não devia fazer isso. Eu acho que você não deveria tomar essa decisão porque não deu certo comigo. Na internet há tantos casais que fazem vídeos, coisas que às vezes são legais, que às vezes são... você dá uma risada, você dá uma certa... interte um pouco ali, mas você tem que entender o que aquilo está querendo dizer. As pessoas dizem que casar é ruim, viver casados é ruim. Tentam destruir um casamento, destruir uma ideia. Ser pai é ruim, ser mãe é ruim, porque você não tem mais tempo para você não tem tempo mais para sair. Ele começa a destruir, ser um jovem cristão é ruim, você não tem tempo mais para as coisas que deveria estar aproveitando lá fora. Então ele começa a destruir tudo que Deus tem colocado, desde o princípio até agora, pelo seu tataravô, seu bisavô, seu avô, os seus pais, e agora nas gerações que estamos vivendo. Então ele destrói tudo isso e começa a ingerir em você uma ideia satânica. Começa a fazer você a conhecer um lado melhor das coisas que Deus tem colocado. Começa a fazer você conhecer uma coisa melhor. Diz, Eva, não é bem assim o que Deus quis dizer, né? Você certamente não morrerás, mas você será igual a Deus, você terá o conhecimento igual a Deus. Então ele chega nas pessoas hoje em dia, nos jovens hoje em dia, e começa a desconstruir esse pensamento e começa a ingerir nele ideias satânicas. Notem, nesta perversão tem se convertido de um homem a uma mulher, o profeta Mombrana dizendo, e de uma mulher a um homem, e já não sabem mais quem são hoje em dia. A ideologias de gênero serão criadas para que não coloquem um sexo no seu filho, porque quando ele crescer, quando ele tiver uma ideia do que é a humanidade, ele vai pensar no que ele quer. Que ideia diabólica é isso que vivemos? De um homem a uma mulher, e não sabe, um muito com o produto Éden de Satanás, se observares nas ruas e nossa gente moderna. Ele faz, observa isso,
Aí ele começa a mostrar o que aconteceu no Éden e como aconteceu a queda. Ele diz assim: ela fez com que seu Adão, ela incita para que seu Adão a deseje. Então, depois que Eva teve o conhecimento de quem ela era através da serpente, ela incita para que Adão a deseje. Tirou as roupas as quais Deus a vestiu ali no Éden para sua viagem através do deserto. Ela as tirou, se despiu toda. Quando Deus a tinha todo envolto em peles, então Deus estabeleceu uma roupa para as pessoas usarem. As pessoas têm tirado as roupas que elas estão nos últimos dias, porque antes Eva e Adão não sabiam que eles estavam nus, porque havia um Espírito Santo envolto através de suas visões. Ela tem começado a se desnudar-se um pouco de cada vez. Agora, ele está de novo onde ele estava no princípio. E agora ele tem o seu Adão vestindo as roupas interiores dela. E essa é uma coisa horrível para se dizer em púlpito. Porém, o juízo começa na casa de Deus. Nem se sabe se é homem ou se é mulher. Satanás tem triunfado em apoderar-se deste mundo, fazendo o seu reino sobre o qual o homem foi posto por ação de livre-arbítrio, para que escolhessem a si mesmo que classe de vida desejam. Isto mostra o que há no teu coração. Se você não tem um desejo santo em fazer as coisas santas de Deus, com certeza Deus não está em seu coração. Sempre quando você olha as coisas ao redor e você deseja mais aquilo do que ceder às coisas de Deus, com certeza Deus não está em seu coração. Vamos encerrar aqui nessa primeira parte. Quem sabe teremos uma segunda parte, mostrando como Satanás ele tem tomado o controle da sociedade, dos cabeças, dos líderes. Tem incentivado pastores a adotarem sistemas em igrejas para não perderem membros. As pessoas hoje em dia procuram igrejas mais por entretenimentos do que pela verdade. Elas não querem a coisa rude de Deus. Elas não querem caminhar pelo sistema de Deus verdadeiro. Elas querem um evangelho frouxo, um evangelho demoníaco, um evangelho satânico, que ela pode fazer tudo o que ela bem entende, quando ela quiser, da maneira que ela quiser, e sempre achar que Deus tem a responsabilidade de perdoar aquilo, sem que antes esteja um coração sincero para pedir perdão. Que Deus abençoe você no seu lar, na sua casa, que de alguma forma isso possa fazer você pensar um pouco nas coisas que têm acontecido. Amém? Deus abençoe você. Shalom.